Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? O texto que nós vamos meditar se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 33, o verso é do 21 ao 23. E diz assim: Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim. Aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Esse texto, ele nos mostra um diálogo de um Deus com um homem, um ser humano. Moisés se coloca diante de Deus e ele começa a conversar com o Senhor, e essa resposta é a resposta que Deus dá a Moisés. Moisés, ele foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo de um cativeiro egípcio e conduzir esse povo até a terra prometida, Canaã. Moisés foi um homem extremamente temente a Deus, fiel a Deus, de tal maneira que a Bíblia faz questão de falar que Moisés, Deus falava com ele face a face, por causa do nível de intimidade que Moisés tinha com o Senhor. Só que durante a caminhada no deserto, por causa da obstinação do povo, da dureza de coração do povo, da teimosia do povo, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, para eu não acabar com todo mundo, a minha presença não caminhará mais pessoalmente com vocês. Eu vou mandar um anjo no meu lugar, porque se eu ficar no meio desse povo, era isso que Deus estava falando, eu vou matar todo mundo, porque era um povo rebelde, povo murmurador, povo duro de coração. E Deus não fica contendendo com o homem eternamente. Ele dá um tempo para o homem se arrepender, e se o homem não se arrepende, não tem conversa com Deus. Escolheu juízo, Deus vai mandar juízo. Então Deus fala para Moisés: Moisés, eu não vou ficar mais no meio desse povo. Eu vou pôr um anjo para caminhar com vocês. E nessa intimidade que Moisés tinha com Deus, Moisés, ele fala assim: Senhor, se a sua presença não for comigo, eu não irei para lugar nenhum. Em outras palavras, não adianta mandar anjo, porque eu não quero anjo, eu quero a sua presença. E nesse momento, nessa hora, nessa intimidade de Moisés com o Senhor, Moisés, ele faz um pedido a Deus e ele revoga algo extremamente ousado da parte de um ser humano. O versículo 18 do capítulo 33, Moisés vira para Deus e diz: Rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus revela a glória dele para Moisés. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que qualquer um que for temente a Deus, que for fiel à sua palavra e que desenvolve uma intimidade com o Senhor, pode contemplar a glória de Deus, pode desfrutar da glória do Senhor,
Moisés era um ser humano. Moisés não tinha nada de diferente de mim e de você. Deus está mostrando que apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas e limitações, quando nós nos posicionamos de acordo com a vontade dele, é possível contemplarmos a glória do Senhor. Só que para contemplarmos a glória do Senhor, a gente não pode se comportar de qualquer maneira. E antes disso, nós precisamos entender que glória é essa que Moisés viu, que Moisés contemplou. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. João capítulo 12, o verso 42 e 43 vai dizer: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Nele quem? Jesus. O texto está fazendo menção de Jesus. Mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quem é a glória de Deus? É o seu Filho Jesus. Então, quando Moisés pede: Senhor, mostra-me a tua glória, Moisés está falando: Senhor, me deixa ver o teu Filho. Consequentemente, Moisés pede para que Deus cumpra a vontade do Senhor na vida dele, porque em João 6,40 o Senhor vai dizer que a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Moisés pediu para ver o Filho. E o que é que nós temos que fazer para ter acesso à glória de Deus? Para realmente podermos ver o Filho e assim virmos a crer nele para alcançarmos a nossa vida eterna. O primeiro passo: precisamos ser pessoas de coração limpo. Mateus 5, versículo 8, Jesus vai dizer: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas o que é essa limpeza de coração? Ser limpo de coração, quando a Bíblia faz menção de coração, a Bíblia não está tratando de sentimento. A Bíblia trata o coração como a mente. Certa feita, Jesus virou para os discípulos depois da ressurreição, porque eles não criam que era Jesus mesmo que estava ali, em algum momento duvidaram no seu coração, e o Senhor Jesus vira para eles e fala assim: por que sobe aos vossos corações tais pensamentos? Então, o coração, ela é a nossa mente. Paulo vai dizer que nós temos que nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional e não um culto emotivo. É um culto que tem entendimento. Então, ter um coração limpo é ter uma mente pura, é ter uma mente limpa diante da palavra de Deus, é ter uma mente sem iniquidade, uma mente que não distorce a palavra de Deus, que aceita a palavra de Deus como verdade na sua vida. Quando nós temos a nossa mente limpa,
todas as vezes que nós transgredimos, que nós reconhecemos que agimos fora da palavra do Senhor, nós rapidinho tratamos de nos consertar para voltar no caminho. Então a mente limpa, o coração limpo, ela nos conduz a um processo de santificação. E nós somos santificados por duas coisas: pela palavra e pela oração. Errei diante da palavra, opa, olha eu diante da palavra. Aí eu vou lá me consertar com Deus mediante o quê? A oração. Juntei palavra com oração, pronto, fui santificado. Lá em 1 Pedro capítulo 1 vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. E Hebreus capítulo 12, o versículo 14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é o primeiro passo que nos leva a vermos ao Senhor e contemplar a sua glória. Segundo passo, segunda coisa que nós precisamos fazer para termos acesso à glória do Senhor. Nós precisamos estar sobre o monte, ter a nossa vida sobre o monte, porque o Senhor disse para Moisés assim: eis aqui um lugar junto a mim. E aí ele manda Moisés se colocar numa penha. O que é uma penha? A penha é uma rocha que fica no cume da montanha. Ela não fica em qualquer lugar da montanha, ela fica no ponto mais alto, no pico da montanha. Em outras palavras, a penha é um lugar de elevação. Segundo passo que nós precisamos ter para acessar a glória do Senhor: nós limpamos o nosso coração, limpamos a nossa mente, agora nós precisamos começar a ganhar nível espiritual. Nós precisamos sair de Jericó, posição de anátema, de maldição, e começar a caminhar para o Monte Sião, aonde está Jerusalém, lugar da bênção, porque o Salmo 133 vai dizer que é no Monte Sião que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Só que quando nós olhamos a elevação, o subir ao monte, a primeira coisa que chama a atenção é que Moisés, lá em cima, ele está sozinho. Ele não subiu acompanhado de ninguém. Em outras palavras, Moisés saiu do meio de todo mundo para poder estar diante do Senhor. Moisés prefere agradar a Deus do que agradar aos homens. Segundo a Coríntios capítulo 6, do verso 14 ao 18, o Senhor vai dizer: não vos prendais num julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? O que é sociedade? É conviver junto. Você vê no mesmo ambiente o justo e o injusto fazendo parte do mesmo propósito? Não tem sociedade, justiça com injustiça. Que comunhão tem luz e trevas? Ou tá noite ou tá dia. Luz e trevas não andam junto, porque ou a treva apaga a luz, ou a luz acende a treva, mas os dois juntos nunca vão andar. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou seja, que concordância tem entre Cristo e os demônios?
Que parte tem o fiel com o infiel? Parte é uma porção de um todo. No meio de muitas pessoas infiéis, ou se o meu todo, ele é infiel, alguma parte de mim vai ser fiel? Não tem parte. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que aprovação, que consentimento? Aí o Senhor vai dizer, porque vós sois o templo do Deus vivente. Neles habitarei e entre eles andarei. O Senhor está dizendo que Ele quer estar dentro de nós e entre nós, no mesmo lugar em que nós estamos. Não é ou dentro ou fora. Ele quer estar dentro e fora. Ele quer participar de todas as nossas atividades. Ele quer participar de todas as nossas conversas. Ele quer participar dos mesmos ambientes em que nós estamos inseridos. Se não sair do meio, sudecaia, ridecou, manai, decantas, não contemplarás a minha glória, sudecaia, ridecou, manai, decantas. Aquele povo era povo rebelde, de dura cerviz, que eu queria exterminar na face da terra, sudecaia, ridecou, manai, decantas, e para revelar minha glória, sudecaia, ridecou, manai, decantas. Moisés teve que sair do meio de uma nação rebelde, sudecaia, ridecou, manai, decantas. Posicionais, sudecaia, ridecou, manai, decantas, e contemplarás a minha glória, sudecaia, ridecou, manai, decantas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que sociedade tem, irmãos? Não tem sociedade. O Senhor continua dizendo, por isso, sai do meio deles e apartai-vos. O que é apartar? É afastar, é separar. Quando nós nos apartamos do meio do infiel, do meio do injusto, do meio dos ídolos, do meio de Belial, o Senhor diz, aí eu vos receberei e serei para vós o que? Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Não somos nem filhos de Deus enquanto continuamos nesse meio. Não tem como nós ganharmos nível espiritual. Não tem como nós termos intimidade com o Senhor. E muito menos contemplar a sua glória enquanto a gente tiver sociedade com aqueles que não fazem a vontade do Pai, com aqueles que distorcem a palavra de Deus, com aqueles que, em outras palavras, se comportam como as prostitutas, que estão nas covas, estão mortos, são pessoas imundas. Por isso que o Senhor nesse texto vai dizer, não toqueis em nada imundo. Para a gente poder começar a subir o monte e ganhar nível espiritual, é necessário que nós deixemos coisas para trás. O Salmo 24, do verso 3 ao verso 5, vai dizer assim, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aí a Bíblia vai dizer, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quem é o puro de coração? É aquele que antes de entrar no lugar santo, passou lá no altar
altar do sacrifício, se aspergiu no sangue do cordeiro, limpou suas vestes, pediu perdão pelos seus pecados e depois foi lá na pia lavar as mãos, se consertar com quem ele falhou a nível dos homens. Nisso se limpou por inteiro e aí sim está apto a entrar no lugar santo para contemplar a glória do Senhor. O livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, o Senhor vai dizer assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aí o Senhor diz: limpai as mãos, pecadores. Olha o limpos de mão que o Salmo nos diz. E o Senhor continua: e vós de duplo ânimo, purificais o vosso coração. Quando nós somos pessoas inconstantes diante do Senhor, quando nós somos pessoas que ora tá tudo bem, ora tá tudo mal, como pessoas bipolares, é isso que o Senhor está falando. Nós estamos com o nosso coração sujo diante do Senhor, nós estamos distantes do Senhor e o Senhor está dizendo: limpa o seu coração e se achegue a mim para poder contemplar a minha glória. O terceiro passo que nós precisamos fazer: nós já limpamos o nosso coração, nós ganhamos nível espiritual, agora nós precisamos nos colocar sobre a rocha. O Senhor diz a Moisés: aqui nesse lugar junto a mim, você se porá sobre, em cima, a penha. E o que é essa rocha que nós temos que estar em cima? A rocha que está no lugar junto de Deus é uma rocha que está onde? Próximo do Senhor. E quem é que está à destra do Pai, junto do Senhor, e que recebeu todo o poder, porque veio para essa terra e foi um sacrifício perfeito? A rocha que nós temos que firmar os nossos pés é o nosso Senhor Jesus. O Salmo 78, verso 35, vai dizer assim: e se lembravam de que Deus era a sua rocha. Deus era a rocha. Aí João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo junto de Deus. E o Verbo era Deus. Se Deus era a rocha, o Verbo também era a rocha. Aí o versículo 14 continua: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A rocha que nós temos que ter o nosso pé firmado é o próprio Senhor Jesus. Ele é o Verbo, Ele é a palavra. A rocha que os nossos pés têm que estar firmados é na palavra do Senhor. Ela tem que ser o nosso sustento, ela tem que ser o nosso fundamento. Porque o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, o verso 24, que aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É nele, é na palavra que os nossos pés têm que estar firmados. O Salmo 40, verso 2 vai dizer: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre a rocha. Glória a Deus. Aleluia.
Nós precisamos estar em Cristo para poder ter o privilégio de contemplar a glória do Senhor. Porque como o próprio Senhor Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aí nós limpamos o nosso coração, nós ganhamos nível espiritual, firmamos os nossos pés sobre a rocha. Agora nós precisamos nos colocar na fenda da rocha. A fenda é uma abertura estreita e fina que existe na rocha. Olha o caminho que é estreito, que nos leva à salvação, que muitos procuram e não encontram. O Senhor está procurando pessoas que se coloquem na brecha, que se coloquem na fenda. Ezequiel capítulo 22, o verso 30, o Senhor diz: e busquei dentre eles um homem que tivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus não achou um limpo de coração. Deus não achou ninguém que estivesse sobre o monte. Deus não achou ninguém que estivesse firmado na rocha, e muito menos alguém que se colocasse na brecha da rocha. Deus, Ele sempre fez questão de se revelar ao homem. Ele sempre procurou ter comunhão com o homem. Só que a grande dificuldade do Senhor é encontrar homens e mulheres que estão dispostos a pagar um preço para ter essa comunhão com Ele. Quando nós nos colocamos, ficamos na fenda da rocha diante do Senhor, esse é o maior desafio da nossa geração, que é uma geração incrédula, uma geração conformada com as coisas do mundo, uma geração onde a sociedade é uma sociedade materialista. E nós aprendemos no culto passado que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ou seja, as pessoas visam as coisas deste mundo ao invés de buscar as coisas celestiais. Quando nós nos colocamos na fenda da rocha, na fenda da penha, isso implica a cada um de nós viver uma comunhão e uma intimidade com o Senhor. E agora eu quero que vocês imaginem, porque nós vamos entender o que é estar na fenda da rocha. Imagina uma rocha com uma rachadura. É um vão que tem nela. E aí a gente vem e entra nesse vão da rocha. O que é que tem debaixo dos nossos pés? Rocha. O que é que tem na nossa frente? Rocha. O que é que tem nas nossas costas? Nesse momento, quando nós nos colocamos na fenda da rocha, nós passamos a ser parte da rocha. Nós nos tornamos um com a rocha. E o Senhor Jesus diz que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. Quando nós nos colocamos na fenda da rocha, nós passamos a ser um só com o Senhor Jesus.
Moisés estava com o Pai e o Pai estava nele, por isso que ele pediu para ver a glória, pediu para ver o Filho, e ele pôde contemplar. Deus se revelou. Não basta apenas ter a vida sobre o monte, não basta apenas a gente estar sobre a rocha. Nós temos que ser um com a rocha, porque o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 10, o verso 30, eu e o Pai somos um. Quem não estiver na posição que o Senhor deseja, nunca contemplou e nunca contemplará a glória do Senhor. E uma vez que Moisés entra na fenda da rocha, Deus vem agora e coloca a sua mão sobre ele. Moisés está firmado na rocha, ele está firme na palavra. Na frente de Moisés vai a palavra. Na retaguarda de Moisés está a palavra. E sobre Moisés tem a mão do Senhor. E o Senhor vai dizer lá em Abacuque capítulo 3, o verso 4. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Moisés está cercado pela palavra de Deus. Moisés está com os pés sobre a palavra. Na frente dele tem a palavra, na retaguarda tem a palavra e sobre ele está a palavra do Senhor. E aí o Senhor continua o texto e nos diz assim: e ali estava o esconderijo da sua força. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Moisés começou a habitar no esconderijo do Altíssimo. Moisés passou a caminhar na sombra do Onipotente. Ele passou a ser guiado pelas mãos do Senhor e não pelo braço de homens. Nesse momento, quando Moisés se coloca na brecha e o Senhor vem e tapa a fenda com a sua mão, não existe mais separação entre Moisés e Deus. Nesse momento, a comunhão de Moisés com o Senhor, ela é completa. Moisés, ele se torna um só corpo em Cristo Jesus. Uma vez que nós limpamos o coração, ganhamos nível espiritual, nos firmamos na rocha e nos colocamos na brecha, agora nós precisamos estar atrás do Senhor. Porque o Senhor, quando se revela a Moisés, ele diz: tu me verás pelas costas. Por que é que Deus se revela a Moisés pelas costas e não revela a Moisés a sua face? Primeiro, que uns versículos antes, o próprio Senhor vai dizer que aquele que ver a minha face morrerá. Por que que aquele que vê a face do Senhor morre? Para eu ver a face de alguém, eu tenho que estar em qual posição? E o que é que vai na frente do Senhor? São as pestes. Então, quando nós vemos a face de Deus, é porque nós passamos na frente do Senhor. E a partir daí,
o que sobrevém às nossas vidas são as pestes. Porque se nós passamos na frente do Senhor, nós deixamos de ser conduzidos por Ele. Porque nós passamos a confiar no nosso braço, ao invés de confiar na sua palavra, ao invés de confiar no Senhor. Jeremias, capítulo 17, o verso 5 e 6, o Senhor vai dizer assim: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Toda vez que nós confiamos na nossa força, toda vez que nós passamos na frente do Senhor, nós apartamos o nosso coração do Senhor. Nisso, o Senhor Jesus não é mais o nosso bom pastor, porque nós deixamos de seguir a voz dele, porque ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se eu passo na frente dele, eu estou seguindo a voz dele? Então, ao invés de nós sermos conduzidos por caminhos aplainados, por pastos verdejantes, por águas tranquilas, nós passaremos a caminhar nos lugares áridos, lugares de sequidão, lugar de morte. Nós passaremos a habitar nos desertos da vida. Porque as pestes do Senhor são as únicas coisas que se achegará sobre nós se nós estivermos na frente dele. Em resumo, 4 coisas são extremamente necessárias para que possamos contemplar a glória do Senhor. Nós devemos ser limpos de coração e estar sobre os montes do Senhor. É em qualquer monte? É em qualquer lugar? Não. É no Monte Sião, porque é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que é vida para sempre? É uma coisa eterna. E Pedro, certa feita, disse a Jesus: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então nós só podemos estar aonde tem palavras de vida eterna. Devemos estar firmados na rocha, sermos como o homem prudente que edificou a sua casa na rocha, na palavra do Senhor. Devemos estar na fenda da rocha, na brecha da rocha, sendo um só com a rocha, um só com a palavra. Nós na palavra e a palavra em nós. E nós nunca devemos passar na frente do Senhor, mas devemos caminhar aonde? Seguindo as suas pisaduras, porque é por elas que nós somos sarados. Quando nós fazemos tudo isso, nós poderemos contemplar a glória do Senhor. E mais do que contemplar a glória do Senhor, nós passaremos a refletir a glória do Senhor nas nossas vidas. Porque o capítulo seguinte, Êxodo 34, Moisés sobe de novo o Monte Sinai para pegar as tábuas do mandamento pela segunda vez. E depois de 40 dias e 40 noites, quando ele desce, a Bíblia diz que o seu rosto refletia a glória de Deus, de tal maneira que quando Moisés não estava exercendo o seu sacerdócio diante do povo e diante de Deus, o seu rosto tinha que ser
coberto por causa da força do resplendor da glória do Senhor que estava sobre ele. Em outras palavras, e aqui eu finalizo, depois que nós contemplamos a glória do Senhor, aí nós passaremos a ter uma aliança com Ele, porque as tábuas do mandamento era a aliança do Senhor com o povo. E tendo a aliança com o Senhor, contemplando a glória dele, nós também passaremos a refletir a luz de Cristo entre os homens. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pega esse mistério aí. Você está entendendo que Deus está chamando a gente para a brecha? E brecha é um processo de santificação que se separar de coisas e de homens. E quando a gente está na brecha de Deus, a gente nunca passa na frente dele. E quando a gente está na brecha de Deus, Ele revela a tua glória. Quem é a glória? Jesus. E Jesus é o verbo, é a palavra. Aí a pessoa desce resplandecendo o quê? A glória. Tem um texto, irmãos, que está em Isaías, que o Senhor vai falar assim para mim, para você, ó. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo em ti. É isso que o Senhor está fazendo conosco nessa noite. Por isso que quando vocês ouvem, sai do meio, não entristece o coração, não. Porque Deus só está querendo conduzir a gente para onde? Para a brecha dele, irmãos. Para o esconderijo dele. E uma vez que a gente entra na brecha, contemplamos a glória, pode se preparar. A gente vai resplandecer nessa terra. Todo mundo vai olhar e vai falar, rapaz, mas o conhecimento dessa pessoa é diferente. O entendimento das Escrituras, a revelação da palavra é diferente. Só é diferente, irmão, porque foi para onde? Foi para a brecha, entrou na brecha de Deus. Quando você vê o evangelho todo deturbado, significa que nunca teve na brecha? Nunca teve, irmãos. E nisso nunca teve acesso à revelação das Escrituras sagradas. Por isso que se não sair do meio, não vai ganhar nível, não vai entrar na brecha, não vai contemplar a glória e também não vai resplandecer nessa terra, porque não é filho. E se não é filho, não tem o Espírito Santo, porque em Romanos está escrito que aqueles que são filhos de Deus andam segundo o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é a pombinha, lembra da pombinha? Ela carrega no bico o raminho do quê? De oliveira. Olha o azeite, não vai ter azeite puro, genuíno, oriundo do Espírito Santo, não vai resplandecer nessa terra de viventes. Palavra poderosa para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu só louvo a Deus porque começa juntando os quebra-cabeças, você vê que a engrenagem ela é o quê? Perfeita, ela encaixa em tudo. De Gênesis a Apocalipse encaixa em tudo. E o único propósito da Bíblia é revelar a glória de Deus, que é quem? Que é o nosso Senhor Jesus. E só o Espírito Santo, através das suas revelações, pode mostrar nos textos da Bíblia a glória de Deus manifesta.